Olá, aqui é o professor Bruno Henriques e vamos falar sobre a barreira da terceira língua. Se existe uma barreira da terceira língua, a barreira da segunda língua, claro que também existe, né? Se você só falava português e vai aprender inglês, qualquer outra língua na adolescência já, ou na fase adulta, você vai ter que passar pela barreira da segunda língua. A maior parte das pessoas passa pela barreira da segunda língua e nem percebe, né? O grande conceito é eu tenho a minha língua e separa bem a segunda língua. É uma dica bastante assim, não, vai para outra segunda língua, assim, não fica meio termo lá que se você não desenvolve, tá? Tem que ir para lá e ficar lá. E lógico que traduzir não é errado, tá? Mas é que é muito mais difícil, consome muito mais energia, é mais prático ir para a própria língua. Essa é uma das grandes sacadas para vencer a barreira da segunda língua, que muita gente acaba por desistir ou por muita coisa, falta de persistência não vence essa barreira da segunda língua, tá? Não tô falando que é fácil, mas é que a barreira da terceira língua é mais difícil, ela é menos óbvia de desenvolver. Então vamos dizer, eu aprendi português, falo português, vou aprender inglês, segunda língua. Ok, aprendi bem inglês, me desenvolvi, tô lá avançado, tô falando, consigo separar as duas línguas. Ah, agora eu vou aprender outra língua. Aí você vai pegar o espanhol. Não recomendo, por exemplo, vale para um outro vídeo, não recomendo depois do inglês você pegar um alemão. Não recomendo porque pra gente é muito próximo. Não são próximos, mas pra gente é muito próximo. É como, assim, pra gente é como se fosse um português italiano. Me perdoa se estou falando bobagem, mas assim, pra gente na nossa cabeça é muito parecido lá. Eu sei que não é, mas na nossa cabeça é, né? E evidentemente é bom você voltar para a terceira língua. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Terceira língua é voltar para cá, né? Espanhol, italiano, francês, né? O francês é um pouquinho mais distante por causa da fonética, mas muita raiz latina também, né? Uma língua que veio do latim, vale muito a pena. É uma boa terceira língua, com certeza. Só demora um pouquinho para se acostumar, mas é fácil, é tranquilo, tá? Mas a barreira da terceira língua, o grande segredo é que você não dá mais para ficar separando. Esse é o grande segredo. É, simplificando, né? Eu tenho a minha língua, aprendi inglês. Eu vou aprender espanhol. Não dá para ficar, por mais que o pessoal fala assim, não, você não pode misturar o português com o espanhol, você tem que separar. Sonoramente tem, com certeza, mas gramaticalmente falando ali, a forma de pensar não, tá? A forma de pensar, na verdade, você começa a partir da terceira língua, quarta língua, quinta língua, mas já a partir da terceira você tem que começar a integrar as línguas, ver o que elas têm em comum, tá? E elas têm muito em comum, né? Você vai pegar educação, education, education, né? Tem muita coisa em comum, muita palavra compartilhada, muita coisa. Assim, eu diria que elas têm mais em comum do que elas não têm em comum, apesar de não parecer, né? Obviamente, se você pegar um japonês, aí fica bem longe, não pegar um árabe, né? Mas assim, as nossas línguas aqui são muito mais próximas à forma de trabalhar, tá? Então chega uma hora que você tem que começar a juntar e não separar. Você tem que começar a integrar as línguas e começar a ver o que elas têm em comum, tá? Porque se você não fizer isso, você vai assim, vou para outra língua, aí você, em vez de cair no português, você cai no espanhol. Acontece isso, acontecia comigo. A terceira língua que eu peguei foi o italiano. Eu queria falar inglês, saía italiano. Queria falar italiano, saía inglês. É uma das barreiras, isso acontece, tá? Eu troco de língua, uma das formas que eu recomendo é como se trocasse de sotaque, né? Me perdoa falar, mas se eu fosse falar, vou falar Vou falar que nem um baiano. Assim, eu tenho que mudar a sonoridade. É a mesma língua, mas eu tenho que mudar a sonoridade. Me perdoa que a minha imitação é horrível. Mas assim, eu tenho que trocar essa sonoridade. Trocar de língua é como se trocasse essa sonoridade. A forma de montar a frase é quase a mesma, por incrível que pareça, né? Então, a mesmo processo cerebral que você faz para trocar de sotaque, quando a gente. Tem gente que até mudou de região, sabe fazer isso bem, né? O cara morava
na Bahia e veio pra cá e o cara acaba... Tem gente que aprende os dois sotaques, né? Tem gente que nunca aprende também, o que não é um problema. O cara continua com o sotaque dele. Mas tem gente que aprende dois. Então, assim, a gente troca desse jeito, tá? É uma das dicas que eu dou. Parece... é muito simplificado isso que eu tô falando, tá? Porque é um assunto bastante complexo, mas é uma dica, assim. Aquilo que serve para segunda língua já não é bem. Aí você fica tentando e não dá certo. Aí você, em vez de aprender uma terceira língua, você fica com 2,5, né? Você sabe duas línguas e meio. É que nem o espanhol, né? Vou aprender português, não recomendo depois do português o espanhol, porque senão você acaba misturando muito, se você não souber trabalhar. E aí você acaba ficando com uma língua e meia. Você nunca aprende uma segunda língua, você sempre fica lá presa, isso não é legal. Aí o inglês é muito bom, ou o francês como segunda língua, tem que fugir um pouquinho do espanhol, viu? Eu recomendo não pegar o espanhol como segunda língua. Então é isso, valeu, até a próxima.